Tem mais informação aqui em Os Pingos nos Is. O governo federal prevê encerrar o primeiro ano de mandato com um rombo de 177 bilhões de reais nas contas públicas. Esse dado divulgado hoje, inclusive, supera os 141 bilhões de reais estimados pelo Ministério da Fazenda em setembro. Essa nova projeção significa um rombo de 1,7% do PIB, Produto Interno Bruto do país. A meta traçada pelo governo previa um déficit de até 1%. Como mostra a Folha de São Paulo, a Folha, na verdade, que apresenta esses dados, para a aferição oficial do cumprimento da meta, o resultado fiscal ainda vai ter uma piora adicional de 26 bilhões de reais, referentes ao resgate de valores abandonados nas contas do fundo PIS/PASEP. Na prática, esse rombo oficial chegaria a 203,4 bilhões de reais, 1,9% do PIB. E a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza oficialmente um rombo de até 213,6 bilhões de reais, o que corresponde a 2% do PIB. Portanto, os números não indicam um descumprimento formal da regra. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, são números vultuosos, é uma situação, eu imagino, muito delicada para os técnicos do Ministério da Fazenda. Isso aumenta demais a responsabilidade desse governo em conseguir cumprir a meta fiscal do ano que vem, zerar o déficit do país. Agora, para isso tem dois caminhos possíveis, digamos: corte de gastos ou aumento de receitas. Eu nem vou falar qual vai ser o caminho adotado, né? Bom, o objetivo é fazer o alinhamento pela receita, buscar essa meta via alinhamento pela receita, o que é uma maluquice, né? Porque o único jeito de se fazer isso é se você não corta na própria carne, se você não faz uma reforma administrativa digna, se você não enxuga a máquina, é ampliando os impostos, aumentando a base tributária, com vários desses projetos que estão aí já em curso, que a gente menciona toda hora, ampliando a alíquota. Essa reforma, vocês vão ver que assim, você está tratando de uma reforma tributária, ela só vai ser aplicada efetivamente daqui a 8 anos, começar a ser aplicada daqui a 8 anos. Só que existem vários projetos correndo paralelamente que são projetos de característica tributária, que tratam de legislação justamente da criação de impostos, né? A questão das apostas online, de mudar o entendimento sobre isenções fiscais, como acontece com a questão da MP da subvenção, que já foi praticamente rejeitado. O governo vai ter que encaminhar um projeto de lei com o mesmo conteúdo. Então, assim, nós estamos tendo uma mini reforma tributária acontecendo nesse instante, enquanto a grande reforma tributária do imposto único, etc., ela corre paralelamente para ter os seus efeitos aí sentidos só nos próximos governos, nos futuros governos. Como este atual precisa colocar a mão no dinheiro, precisa para cobrir o rombo já provocado desde a transição do ano passado, o governo de transição com a PEC da gastança, com a ajuda, que foi aprovada com a ajuda do Congresso, você não tem jeito, você vai ter de conseguir de emplacar esses projetos de perfil arrecadatório. Infelizmente é isso, a gente vai pagar a conta, não tem jeito. Vai pagar a conta. E é bom que se frise aqui, Daniel, o seguinte: nós estamos vivendo também, que ao mesmo tempo que o governo quer gastar mais, o mesmo governo tem um perfil também de apostar em programas sociais, nesse tipo de assistencialismo, com um viés aí de compensação histórica, de resgate histórico, etc. e tal. A gente viu o que aconteceu na Argentina, porque não tem jeito. Quando você começa a aumentar, ampliar muito o contingente de pessoas que recebem programa social, que recebem dinheiro público para se manter, você tem uma retração do próprio mercado de trabalho. As pessoas param de procurar emprego, porque elas estão sustentadas pelo Estado, só que o Estado não produz nada. Então, uma hora, essa conta essa conta não vai ser paga, né? Então, isso é um problema enorme que precisa ter uma lupa do Congresso. Não é possível que se aprove de forma assim constante qualquer tipo de projeto, né? E o próprio Lira, no caso da Câmara,
ele já disse inúmeras vezes que não vai apoiar aumento de impostos. Então, é preciso também que se cobre do Lira essa resistência à sanha arrecadatória do governo. Eu vou aproveitar, Zé Maria, vou pedir para você também trazer sua reflexão sobre esse tema, mas é inusitado e eu preciso parabenizar quem colocou essa frase aí. A meta foi para o brejo. A meta foi para o brejo, Zé Maria? Todo mundo sabia que ela estava no caminho, na descida para o brejo, né? As metas aqui no Brasil são feitas para não serem cumpridas, né? Já dizia a Dilma que quando a gente atinge a meta, a gente vai lá e dobra a meta, né? Então, sempre foi assim. Agora, a reflexão que eu gostaria de fazer é sobre a dívida brasileira. Eu sou de uma geração, vocês não, mas eu sou de uma geração que tinha uma tal de Ana Maria, que era uma fiscal do FMI, que chegava aqui com aquela pastinha e vinha analisar as contas do Brasil. Era um momento em que o Brasil tinha uma dívida externa horrorosa, muito alta, né? E ela vinha e pegava as contas lá, igual professora no ministro da Fazenda. Olha, isso não pode, isso está errado, era assim. E ela, toda poderosa, chegava aqui no Brasil e a gente ficava atrás dela, da Ana Maria, representante do FMI. E a dívida externa do Brasil ficou reduzida a quase nada. Hoje é 22 bilhões de reais, 48 bilhões de dólares. Isto realmente não significa muito, né? Para o Brasil, a dívida externa. Agora, a dívida interna cresceu e cresceu muito. Todos os países, eles convivem com dívida interna. A dívida dos Estados Unidos é muito maior do que a dívida interna nossa. Só que o PIB lá é muito maior. E nós estamos perigosamente atingindo o PIB. Hoje chegou a 75%, 74 alguma coisa por cento do PIB. Ou seja, uma dívida interna de mais de 7 trilhões de reais. É mais do que o orçamento. Então, a nossa dívida interna é mais do que tudo que se arrecada em um ano. Não é igual o PIB é maior do que o orçamento, que o PIB soma as riquezas, né, nacionais, serviços e produtos, o PIB é maior, mas está se aproximando do PIB. Então, há de se chegar um momento que é preciso estancar isso. Chegamos a 80% do PIB, recuou, isso lá em 2020, foi, que eu me lembro, a maior relação dívida-PIB que teve o Brasil. Então, assim, é preciso resolver, porque isso aí todo é extra, que fala, estourou a meta e tal, isso vira dívida. Vira dívida. E a dívida tem que ser paga. O Brasil está pagando mais de 2 trilhões de reais em juros, chamado bonitinho ali, serviço da dívida. É dinheiro do brasileiro que vai para o bolso de quem empresta ao Brasil, ou seja, quem aplica, né? E o Brasil perde a capacidade de investimento e de melhorar em várias e várias áreas. Agora, Mota, o fato de um governo ter características e inclinações progressistas, isso proíbe essa administração de cortar gastos? Qual é a dificuldade? É uma proibição mental, porque o progressista, ele acredita que o dinheiro se materializa do ar. A Margaret Thatcher já explicou, né, que o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Quando acaba o dinheiro dos outros, o socialismo acaba. Lembrando aqui, pegando uma coisa que o Dantas falou, o governo, ele quebra a sua perna, e depois te dá uma muleta comprada com seu dinheiro. E você acha bonito, você acha bacana, é um benefício, é um programa social. Mas você só precisa do programa social porque você está no atraso criado pelo próprio governo. E aí, Zé, o que o Brasil fez foi trocar a dívida externa por uma dívida interna. A dívida externa sumiu e a dívida interna aumentou. E sabe o que é mais curioso? Uma parte das pessoas que tem essa dívida interna somos nós. As pessoas que compram letra do Tesouro, as pessoas que investem em papéis do governo. Então, você está ajudando a financiar a dívida do governo, uma dívida que só cresce cada vez mais. E o Mota fez a conta, né? Cada um está devendo 30 mil, né? Dantas, depois o Beraldo. Você, Dantas. Mas você financia enquanto você acha que que o governo tem condição de pagar, né? Porque depois que o risco aumenta,
Você, se livra dessas letras do Tesouro. Ou cobra juro maior, né? Desses títulos todos. Mas você vai negociar, você não vai negociar de deixar o teu dinheiro ali como se fosse uma poupança para pegar daqui a 10 anos, se você não sabe se daqui a 10 anos ainda vai existir o Brasil. Se bem que dizem que o Brasil é muito grande, né? Para quebrar, que já quebrou várias vezes, vai continuar quebrando. O Zé falou da dívida bruta aqui de 77,5, 75, né, Zé? Não, 7 trilhões. Quase 8 trilhões. Não, por cento, né? Que você falou, 75% e do tal. PIB. Porque tem cálculos, o cálculo, pelo cálculo do FMI, porque esse é o cálculo que a gente faz aqui pelo Banco do Brasil, do Banco Central, etc e tal. O cálculo do FMI, ele considera uma série de outros elementos e projeta em mais de 88% essa dívida, tá? Inclusive a gente já está no ranking ali dos países mais endividados do planeta, né? Então isso é importante. E em relação a essa conta, Mota, quando eu falei aqui, né, mencionei esses programas sociais que vão se expandindo, essas contas de resgate, de compensação histórica, etc e tal, essa tentativa de tributar os super ricos que acabam sempre conseguindo um jeito de escapar da tributação, acaba que no fim das contas quem é sobrecarregado com isso é a classe média, que normalmente trabalha, paga os seus impostos, declara tudo, né, e quer tentar levar uma vida tranquila. A classe média é o que sustenta a economia de um país, é bom que se diga. Se você empobrece a classe média, você empobrece o país de uma maneira brutal. E aí você expande essa desigualdade e você faz com que haja um colapso econômico, como está acontecendo na Argentina. Vamos analisando as dificuldades do Brasil em ajustar as contas, o rombo que deve atingir uma marca próxima a 75% das riquezas do PIB e as análises dos nossos comentaristas sobre quais caminhos o país deve seguir para tentar reverter esse quadro. Faltou o comentário do Cristiano Beraldo. Beraldo, sua vez. Renato, o grande problema não é o tamanho da dívida, o percentual do PIB que a dívida representa. O problema é o que a gente faz com o dinheiro. E o Brasil não investiu adequadamente nas oportunidades que teve. Se a gente olhar hoje, 2023, se a gente olhar para as nossas estradas, para os nossos portos, para os nossos aeroportos e tantas outras coisas, a gente vê que a nossa infraestrutura, aquilo que poderia fazer com que a nossa economia girasse de forma mais intensa, mais rápida, nada foi feito. Então, os Estados Unidos têm um endividamento muito maior em relação ao PIB, só que lá existe um ambiente favorável ao desenvolvimento, ao crescimento das atividades econômicas, à prosperidade da pessoa. E aqui não, vem o governo com essa conversinha fácil, vamos tributar os ricos. E quem que eles estão tributando? Estão tributando o pessoal da classe baixa. Aprovaram essa tributação em cima de compras das empresas que vendem produtos mais baratos vindo da China. Essa é a realidade, não adianta se enganar, não. O pobre vai ter que tapar esse buraco, a classe média vai ter que tapar esse buraco e não vai ser produzindo mais, vai ser pagando mais imposto.